Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, te inscreve no canal. Não esquece, já aproveita, dá uma descidinha aí, deixa o like no vídeo. E compartilha com pessoas que gostam de curiosidades como nós, para ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar de uma estrela. Não é uma estrela qualquer, uma estrela muito especial. É a estrela que está mais próxima de nós, que é o nosso Sol. O Sol, embora possa parecer, ele não é uma bola de fogo. Ele é uma esfera quase perfeita de plasma. Ele sozinho tem 99,8% de toda a massa do sistema solar. Ele é 1 milhão de vezes mais massivo que a Terra. E ele é o motor que sustenta a vida aqui na Terra. No centro dele, com cerca de 15 milhões de graus Celsius, acontece a fusão nuclear. É ali que é gerada a energia. O Sol transforma hidrogênio em hélio. Então, essa energia viaja do núcleo, passa pela zona radiativa e pela zona convectiva, levando milhares de anos para finalmente escapar da superfície solar e chegar aqui na Terra, sob a forma de luz e calor. Aí na superfície, teoricamente, superfície visível do Sol, a fotosfera, é onde a temperatura cai para cerca de 5.500 graus Celsius. É nela que se observa as granulações, que parece bolha de gás fervendo. É a camada que emite a luz branca que a gente enxerga, e onde os fenômenos visíveis começam a ganhar forma antes de serem lançados ao espaço, em todas as direções, inclusive direção da Terra. De vez em quando surgem umas áreas mais escuras nessa superfície, que são as manchas solares. Elas parecem mais escuras assim, porque elas são mais frias que o resto da superfície, devido ao campo magnético intenso que impede a subida do calor, a saída do calor ali. E elas são o primeiro sinal de que o Sol está entrando em um período de
maior atividade. O Sol é como se fosse um ímã gigantesco. Ele é meio confuso também, porque as linhas do campo magnético se contorcem e se emaranham entre si, enquanto o Sol está girando. E esse processo é o que gera toda a energia explosiva que a gente vai falar no próximo bloco agora. Cento e 120 batimentos por minuto. Acima dessa superfície do Sol tem a cromosfera, é uma camada mais avermelhada, e a coroa solar. A curiosidade aqui é fascinante. A coroa é mais quente que a superfície, chegando a milhões de graus. A gente pode ver como aquela aura que aparece durante um eclipse solar total, que aparece em torno da Lua, aquela parte esbranquiçada, branca na volta, é isso. É a parte mais externa e rarefeita da atmosfera solar. Às vezes podem ser vistos grandes arcos de plasma e eles seguem as linhas magnéticas do Sol. Quando essas linhas se rompem e se reconectam, liberam uma energia equivalente a milhões de bombas atômicas. São as erupções solares. Flashes repentinos de luz e radiação que viajam na velocidade da luz. E, diferente dos flashes de luz, as ejeções de massa coronal, são chamadas de CMS, são nuvens gigantescas de partículas carregadas, que são sopradas para o espaço. Se uma dessas vier em direção à Terra, pode interagir com o nosso campo magnético. E isso é o Sol, lançando bilhões de toneladas de matéria solar pelo espaço.
O Sol nunca está parado. O Sol sopra constantemente uma corrente de partículas, elétrons e prótons. São os chamados ventos solares. Esse vento viaja a altíssimas velocidades, preenchendo todo o espaço interplanetário. E é esse fluxo que empurra as caudas dos cometas quando se aproximam, sempre para o lado contrário do Sol. Não importa aonde o cometa esteja ou em que direção ele esteja se movendo, a cauda vai ser sempre para o lado contrário do Sol. Quando esse vento solar ou uma CME atinge a Terra, a gente tem tempestades geomagnéticas. Isso que cria as belas auroras boreais. Eu já falei sobre a aurora boreal no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas também pode fritar os circuitos de satélites e redes elétricas. O Sol mostrando toda a força que ele tem. Cento e 128 batimentos cardíacos por minuto. Essas atividades solares que lançam esses CMS, elas acontecem entre um período máximo e mínimo a cada aproximadamente 11 anos. No mínimo solar, há poucas manchas. E no máximo da atividade, o Sol fica agitado, com explosões frequentes. E ao final de cada ciclo, os polos magnéticos do Sol simplesmente se invertem. A gente tem aqui na Terra Polo Norte, Polo Sul, sempre as linhas magnéticas indo na mesma direção. Lá elas são invertidas a cada período desses. E toda essa influência solar cria uma bolha gigantesca chamada heliosfera. Ela se estende muito além lá do último planeta, lá de Plutão. Ela é a nossa zona de proteção contra raios cósmicos que vêm de fora da galáxia. Onde o vento solar finalmente perde força, lá depois de Plutão, bem depois, enquanto então o meio estelar. Aí a gente tem a fronteira final do sistema solar.
As sondas da NASA, chamada Voyager, foram os únicos artefatos humanos a atravessar essa fronteira até agora. A heliopausa é o limite onde o domínio do Sol termina. Fora dessa bolha, o ambiente é muito mais hostil. É incrível pensar que a respiração da nossa estrela define o tamanho do nosso quintal cósmico, quintalzinho do Sol aqui. No mundo moderno, a gente precisa de satélite para tudo, para GPS, internet, comunicações em geral. E por isso, estudar essa meteorologia espacial é vital para que se mantenham esses sistemas funcionando a contento. Então, monitorar o Sol permite prever quando desligar sistemas mais sensíveis para evitar danos causados por essas tempestades e partículas. O Sol está no meio da vida dele. Ele ainda tem bastante combustível para queimar por muito tempo ainda. Eventualmente, quando ele queimar todo esse combustível, todo o hidrogênio, ele vai crescer e se tornar uma gigante vermelha. Mas a gente ainda tem muito tempo pela frente. Cento e 132 batimentos. O Sol, na verdade, ele não é amarelo como a gente vê aqui. Ele é branco. A gente vê ele amarelo por causa da atmosfera da Terra, que ela espalha a luz azul. No espaço ele brilha com uma luz branca, pura. Contém todas as cores misturadas. É a nossa física local aqui do nosso planeta que dá esse tom dourado, bonito, que a gente vê daqui. Existem algumas
missões que pretendem chegar muito próximo do Sol. Atualmente tem a Parker Solar Probe, que está praticamente tocando o Sol. Ela mergulha na coroa solar para entender por que essa coroa é tão quente. Tem também a Solar Orbiter, capturando as imagens mais próximas dos polos solares que a gente já viu. A gente está vivendo uma época muito profícua no estudo da heliofísica. Embora a gente saiba que o som não viaja no vácuo, os cientistas convertem as vibrações magnéticas e ondas de pressão do Sol em frequências audíveis. E o Sol pulsa como se fosse um sino gigante. Essas vibrações ajudam os cientistas a entender o que acontece no interior do Sol, como se fosse um ultrassom da nossa estrela. Embora o ciclo solar mude a quantidade de radiação que nós recebemos, ele não é o principal culpado pelas mudanças climáticas atuais, mas influencia fenômenos como secas, períodos de frio histórico, o equilíbrio entre a energia solar e a nossa atmosfera é o que permite a nossa vida em nosso planeta da forma que é hoje. A gente compreender, entender o Sol, a física que envolve, é essencial para sermos uma espécie multiplanetária. Para ir para Marte, por exemplo, a gente precisa saber quando o Sol vai espirrar essa radiação mais intensa. E os cientistas estão aprendendo a navegar nesse oceano de energia solar. Cento e 136 batimentos.
Então, o Sol é um sistema dinâmico. Do núcleo em fusão, as tempestades que atingem a Terra e varrem todo o espaço à nossa volta. Ele nos protege com a heliosfera, que é até onde atingem os ventos solares, mas ele também nos desafia com a atividade magnética. É um lembrete constante de como a gente é pequeno e dependente dessa nossa fornalha cósmica. Continuar observando o Sol não é apenas curiosidade científica, é uma questão de sobrevivência tecnológica. Cada mancha solar que aparece é uma peça de um quebra-cabeça que a gente está montando há séculos, desde Galileu, para entender o funcionamento do universo que nos cerca. Desde as civilizações mais antigas, que adoravam o Sol como um deus, até os nossos modernos astrofísicos, o Sol sempre foi um centro de atenções. Ele dita o nosso tempo, as nossas estações, o nosso humor, e ter essa consciência enquanto a gente cuida da saúde aqui, é uma forma de nos conectarmos com o cosmos. A gente nunca deve olhar diretamente para o Sol sem uma proteção adequada. Se a gente quiser ver essas manchas, ver a atividade do Sol, precisa usar filtros específicos ou projetar a imagem com um telescópio. A ciência está no alcance de todos, mas a segurança deve ir em primeiro lugar. Essa projeção do Sol através de uma luneta numa superfície é muito interessante. Quando eu era estudante de física na universidade, eu fui monitor do observatório e a gente desenvolveu um projeto para mostrar para a população durante o eclipse como fazer essas observações. É muito interessante. Então esse era o assunto que eu queria trazer para nós hoje, como curiosidade. E se tu gostaste, deixa um like, se inscreve no canal, divulga o canal para outras pessoas que talvez achem interessante também.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.